Eu quero falar sobre, você pode repetir comigo? 4 características do Espírito Santo. Só os homens. Nossa, mas tem pouco homem hoje aqui, hein? Novamente, só os homens. 4 características do Espírito Santo. Eita, rapaz. É o filho do Rogério, né? Você é top, varão. Ei, se tivesse kkk hoje, eu ia pagar um para você, mas não tem, fiquei sabendo que não tem. Uma das coisas que eu tenho procurado todos os dias, já faz um bom tempo na minha vida, aprender como me relacionar com o Espírito Santo. Sabe? E eu entendo que relacionamento não é uma tarefa fácil, nunca foi. Você aprender a relacionar com o outro não é fácil. Primeiro que você precisa aprender a relacionar com você mesmo, né? Tem gente que não se entende. Tem gente que de manhã é primavera, à tarde é verão e à noite é inverno. Então, se ele não ajusta com ele mesmo, fatalmente ele não vai ajustar com ninguém. Muito complicado. Essa tarefa de relacionar com as pessoas, ela é muito saudável quando você aprende a importância disso, né? E relacionar com pessoas que você conhece, que você vê, que você convive, já não é fácil. Agora, você imagina você relacionar com uma pessoa que você não conhece, que você não vê, que é o Espírito Santo. Eu não o conheço, não sei, não o vejo, mas eu posso senti-lo. Eu posso perceber ele perto de mim. Porém, isto não é uma tarefa que você consegue apenas desejando. É algo que demanda muito mais do que isso. Porque tem a ver com muito relacionamento. Tem a ver com intimidade. E você ter intimidade não é um negócio fácil, né? Você conhece, ou melhor, você sabe quem é, por exemplo, todos nós aqui sabemos quem é o Ronaldo Fenômeno, né? Mas quantos conhecem ele de verdade? O cara é o cara. O cara se tornou um monstro em tudo que ele faz. Talvez um dos maiores atacantes do mundo. E se tornou um empresário de altíssima qualidade, com uma habilidade de negócios extraordinária. Há 2 anos atrás, o cara comprou o Cruzeiro por 50 milhões de reais. Acabou de vendê-lo por 600 milhões de reais. Fora o que ele ganhou nesse meio aí. Então, o cara é o cara. Mas quantos o conhecem? Quantos já tomou café com ele? Saber quem ele é, eu sei. Assim é o Espírito Santo. Nós sabemos que ele é a terceira pessoa da Trindade. Isso é fato. Agora, quem de fato ele é? O que ele pode fazer por mim? Quem é ele? Como é que ele age? Como é que ele se manifesta? Certo? Por exemplo, Tomás de Aquino disse que Deus é tão grandioso que a teologia só fala do que ele não é. Porque o que Deus é na essência, ninguém sabe. Interessante, né? É, Tati? A teologia diz que Deus é grandioso. E ela fala do que ele não é. Isso eu sei, todos nós sabemos. Agora, por ele ser tão grande, que, de fato, na essência, ninguém sabe
quem ele é. Isso Tomás de Aquino. Lutero disse algo interessante, ele disse que as ovelhas de Cristo são marcadas na orelha, certo? E na pata. Por quê? Porque elas ouvem a sua voz e o seguem. Então, você só pode ser considerado ovelha de Cristo se você for marcado na sua orelha com essa habilidade e capacidade de ouvir, e se você for marcado na sua patinha, nos seus pés, com a capacidade de segui-lo. Porque frequentar a igreja, irmãos, até pernilongo, barata, frequenta. Né? Esses dias eu estava orando ali, de manhã, num sábado, uma vez deu uma voz rasante, parou bem na minha perna, toda bonita, vernizadinha, aquelas grandona. Eu falei, mano do céu, você está bem, hein? Tem muita gente boa que eu conheço que não está aqui hoje. E você logo cedinho aqui. Aí eu peguei na anteninha dela e joguei, não sei para onde. Eu conheço uns caras aqui que, se o barato fizer isso, o cara sai voado dessa igreja. Não estou falando de mulher, não, estou falando de homem. Então, isso é muito importante. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas coisas que é óbvio, irmãos, que o Espírito Santo tem muito mais características. É infinito. Mas alguma coisa que eu acredito que vai ser importante para nós. Por exemplo, ele é o Espírito da verdade. Você só acompanhe na sua leitura, se você puder, João 14, 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Então, ouça isso aqui. O Espírito Santo, ele só ouve a verdade e ele só fala a verdade. Então, isso para nós é importante. Então, ele é da verdade, porque ele fala a verdade e ele ouve a verdade. Olha o que João diz, 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe que um dos grandes problemas que às vezes nós temos entre nós, vamos começar pelo cônjuge, nós, marido, esposa, família, pai, filho, filho, pai, entre amigos. Você sabe qual que é um dos nossos grandes problemas? É que, às vezes, você não fala a verdade. Você omite a verdade. É mais fácil, às vezes, calar-se do que falar a verdade. Ou, pior ainda, é mais fácil mentir. Porém, em lugar nenhum nas Sagradas Escrituras você vai ver que a mentira cura ou a mentira liberta. Pelo contrário, a Bíblia diz que a verdade liberta. A verdade liberta. Então, uma das coisas que nesses 37 anos eu defini com a minha esposa é sempre a gente falar a verdade um para o outro. Né? A começar de um alimento que eu não gostei, por exemplo. Né? E isto é curador. Isto é muito bom. Porque acaba que você passa a ter um relacionamento mais seguro, você passa a ter um relacionamento mais forte, com menos frágil, né? Porque relacionamentos em cima da mentira, ele não tem sustentação. Por quê? Porque quem fala a verdade não tem necessidade de lembrar o que falou. Quem mente, sim. Quem mente fica desesperado, porque é uma mentira cobrindo uma mentira. E toda mentira, a sua base
é frágil, ela não tem sustentação. Então, é a verdade que sara, é a verdade que cura. Em João capítulo 14, versículo 6, diz, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, veja bem, Jesus, Ele é a verdade. Quer ter uma vida saudável? Quer ter uma vida extraordinária? Quer viver de forma maravilhosa? Anda com Jesus, ora. Mas o pior de tudo, irmãos, é que às vezes a gente não consegue manter esse relacionamento firme com o Senhor, porque a gente não quer ser confrontado. Tem pessoas que falam assim, olha, eu gosto de ouvir verdade. Irmãos, de fato, ninguém gosta de ouvir verdade. Porque a verdade, em via de regra, a priori, a contento não é legal. Então, por isso, às vezes, eu me omito, eu falo alguma mentirinha, vira um misto de mentira com verdade, que no final é tudo mentira, né? E fica aquele espírito de engano, um para com o outro, e acaba que relacionamento nenhum se sustenta dessa forma. Porque não é razoável. O próprio Jesus, o qual nós servimos, diz, eu sou a verdade. Efésios 4, 25 diz, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade, uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Olha qual é a orientação do apóstolo Paulo para nós. Que nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade um com o outro. Isto é saudável. Isto é curador. As pessoas estão adoecendo, né? É porque elas estão ferindo princípios que elas não poderiam jamais ferir. Então, primeiro ponto, primeira característica do Espírito Santo, que ele é o Espírito da verdade. Tem o Espírito da mentira? Tem. Quem? Tem. Quem é? O diabo. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Então, significa que quem mente, se o diabo é o pai da mentira, quem mente é o quê? Filho. Nossa, duro, né, falar isso, mas é verdade. Lamentável, mas é a verdade, né? Segundo ponto, segunda característica do Espírito Santo, é o Consolador. João 14,16 diz, eu pedirei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para estar com vocês todos os dias. Aleluia. Jesus estava dizendo com esse texto, eu vou embora, mas eu vou mandar outro da mesma espécie para vocês. Então, se Jesus estivesse hoje aqui, na forma que está o mundo, o povo fuzilava ele, irmãos, não crucificaria ele não, fuzilava. Então, o Espírito da verdade veio para estar conosco, né? E ele é o nosso Consolador. Então, como ele não pode ser visto, você pegou. Então, ninguém vai prendê-lo, ninguém vai crucificá-lo. Mas, esse Espírito da verdade, que o mundo não vê, porque não conhece, e a Bíblia diz, nós o conhecemos, porque ele habita em nós, e ele estará no meio de nós, Jesus estava dizendo. Então, em outras palavras, se as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer, porque o Espírito Santo ainda não está em você, e ele precisa estar. Nós precisamos disso. Eu coloquei aqui, os sistemas desatualizam-se, os prédios se deterioram, o maquinário se desgasta, mas as pessoas podem crescer, desenvolver-se e tornar-se eficazes se estiverem um líder
que compreenda o seu valor e o seu potencial. Agora eu te pergunto, quem é esse líder? O Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é que vai desenvolver o meu potencial, o seu potencial. Mas eu preciso reconhecê-lo, entender isso. Agora, você imagina todos os dias o Consolador soprando no meu ouvido, no seu ouvido. Vai em frente. Desanima não. O Espírito Santo falando para mim e para você, cara, eu confio em você, ora. Eu confio em você. Você é muito melhor do que isso. Isso o Espírito Santo assopra em nós. Por quê? Porque eu não preciso mendigar carinho, cuidado e atenção de ninguém. Quando você sabe quem você é no corpo, quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, você não vive dessa forma, você não depende disto. Ah, não depende mesmo. Uma das coisas que eu sempre trabalhei com os meus filhos, e ainda trabalho até hoje, é a questão emocional deles. Você pode dar as melhores escolas para os seus filhos, você pode dar para eles as melhores opções de vida que o dinheiro possa te permitir. Natação, escola bilíngue, trilingue, tudo mais um pouquinho. Ele pode fazer vários esportes. Essa semana passada mesmo, o meu neto me chamou para ir vê-lo no treinamento dele, de karatê. Aí estou lá vendo um menino de 6 anos, dando pancada para o vento, e etc, etc, etc. E ele me vendo lá, e eu falei, que coisa boa, né? Isso o dinheiro permite. Quer dizer, meu filho tem condição de bancá-lo lá. Esses dias também vi um vídeo dele, que a minha nora mandou para nós no grupo da família, ele nadando. Coisinha mais bonita. É bom uma criança aprender a nadar logo cedo, porque a gente vê tantos acidentes, né, irmãos, com piscina, crianças morrendo. E menino, irmãos, é um negócio muito, muito estranho. Você tirou o olho do menino, já era, o menino já afogou, já entrou debaixo do carro. Menino, você tem que ficar ligado. E eu fiquei observando, como que é bom o dinheiro? Porque ele te dá opção para você oferecer o melhor para os seus filhos. Agora, é tudo? Não. Se você, pai que está aqui, mãe, se você não ensinar o seu filho a ser forte emocionalmente, não resolve nada. Provavelmente você vai ter um filho extremamente profissional em várias áreas. Provavelmente você vai ter um filho que pode até se tornar um poliglota. Você pode ter um filho que pode ser um excelente cientista, mas com as suas emoções, desse tamanhozinho. Doente. Completamente doente. Então você precisa ensinar o seu filho a ser forte emocionalmente. E o que a gente vê hoje, o que eu tenho observado na vida de muitos pais, ao contrário. Menino não pode tropeçar, irmãos. Que o pai e a mãe desespera. É menino de 15, 18, 20 anos, a mãe, meu bebê, menino de 30 anos, meu bebê, 40 anos, meu bebê. Moço, tem misericórdia. Sabe o que vai acontecer? Vai continuar sendo bebê. E quando você faltar, e quando ele tiver que enfrentar uma dificuldade lá fora, ele não vai dar conta. Porque o bebê está longe da mamãe. O bebê está longe do papai. E aí, como é que nós vamos fazer? Me explica. Me explica. Aí vão ficar garotos e garotas completamente dependentes emocionalmente. Um não para eles adoece os meninos. Eles não sabem ouvir não. Eles não sabem enfrentar problemas. Não sabem. Eles não sabem lidar com os diferentes.
Esses dias mesmo eu estava vendo aí um trabalho que estão sendo feito aí nas escolas, com problemas sérios de bullying. Mas, irmãos, o problema não está nas escolas. Nunca esteve. O problema está dentro de casa. Se você não ensina seu filho a ser forte emocionalmente, não é a escola, a rua, o prédio onde você mora, a casa onde você mora, os vizinhos onde você mora, vai arrebentar com o seu filho. Olha. Pronto, acabou. Olha. Então, a questão não está nisso, porque tem coisas que fogem do nosso alcance. Você não vai poder monitorar seu filho, sua filha, 24 horas, não tem jeito. Olha. E quando é que eles vão crescer de verdade? Por isso que os meninos estão adoecendo. Olha. Por isso que menino entra em crise quando um pai diz não. Quando ele tem algum problema na rua, ele adoece. Ah, mamãe, me chamar de feio. Ai, e se é feio, qual o problema? Meu filho, você é feio mesmo, mas ó, fica tranquilo, você é gente boa. Você é meu filho. Sabe? Pode ficar tranquilo, garoto. Não importa, não. Bora. O importante é quem é você lá dentro, não é o que você é lá fora. De fora a gente dá uma melhorada. Se a orelha é grande, vai no médico, ele dá uma melhorada. Se o nariz é chato, dá uma melhorada. Se é comprido, dá uma melhorada. Se é pequeno, engrandece. Mas tudo tem jeito aí fora, irmãos. Só não tem jeito para consertar dentro. No seu físico, tudo pode mudar. Não. Tudo pode mudar. De vez em quando eu me surpreendo com pessoas que querem falar comigo, me mostra a foto no Instagram. Quando eu vejo pessoalmente, eu falo assim, não, nem o Espírito Santo reconhece, quanto mais eu. Cara. Ainda que vai, pastor, não está me enxergando, mas não estou enxergando, mas o Espírito Santo não te enxerga, eu vou te achar? Olha aqui, não tem nada a ver, dona. Então dá uma melhorada, vou tirar uma foto aí. Né? Não preciso trabalhar tanto assim. Então, isso é importante. Certo? Você trabalhar seus filhos dessa questão emocional. Para quê? Para que os nossos filhos não fiquem dependentes emocionalmente de nada e de ninguém, irmãos. Não precisa disso. Certo? Não precisa. Eu tenho falado, até hoje ainda converso com eles, a gente conversa bastante. Ah, bora, rapaz. Quando um está baqueado, bora, acorda aí, olha. Bora, tá? Terceiro ponto, ele é soberano. Terceira característica. O vento sopra onde quer. O vento escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Isso foi um encontro de Jesus com um mestre chamado Nicodemos. O cara era mestre, sabia de tudo, e mais um pouquinho. Mas ele tinha poder sobre a letra. Ele não sabia nada sobre o Espírito Santo. Então Jesus estava dizendo para ele quem era o Espírito Santo, comparando o Espírito Santo como um vento. Você já viu que coisa extraordinária o vento? O tanto que o vento é poderoso. Eu disse aqui um tempo atrás, a penúltima vez que eu estava visitando nossas igrejas na Europa, havia uma previsão, no final da tarde, que o vento, chegaria vento lá em Lisboa, lá em Portugal, de 100 km por hora. E eu tive que sair de Setúbal, cruzar a ponte Vasco da Gama para ir para Lisboa. E a minha mulher estava comigo, ainda bem que ela deu uma cochilada santa e dormiu. Quando nós começamos a entrar, subir a ponte, entrar na ponte Vasco da Gama, que dá mais ou menos, acho que uns 10 quilômetros de ponte em cima do rio Tejo, e o vento veio. Irmãos, meu irmão, o vento com o carro estando no chão é fácil. Mas o vento daquela dimensão, eu nunca experimentei isso na minha vida, só vi em televisão. Eu estou falando o vento 100 km por hora. O carro balançava.
em cima da ponte, falei assim, ai, Senhor, esse trem vai voar. Eu acordo ou não acordo a mulher para nós orar? E fala, Senhor, recebe a nossa alma. E os carros parando, diminuindo velocidade. Ou ponte, irmão, essa ponte parece que ela triplicou o tamanho dela, né? Não era mais 10 quilômetros, era 30, era 40 quilômetros, sabe? Que poder tem o vento, né? Que poder tem o vento. E aqui Jesus falando sobre o Espírito Santo, poder, ele é soberano. O vento é invisível, mas existe. É invisível, mas ele é poderoso. Não se prevê os movimentos do Espírito Santo, irmãos. Não tem como prever. O Espírito Santo age como ele quer, da forma que ele quer, ele é livre. Pronto. Ele manifesta na vida de quem ele quer. E às vezes nós queremos colocar regras no Espírito Santo. Você vê pessoas sendo usadas por Deus, às vezes você não concorda. Você vê pessoas talvez prosperando mais do que você, e dentro do seu coração você julga melhor, e de repente a pessoa que você entende ou julga que não está tão bem, ela está crescendo e prosperando. É uma guerra dentro de cada um de nós. Mas uma coisa é certa, o Espírito Santo é livre. Ele abençoa quem ele quer, e ele usa quem ele quer, e ele faz do jeito que ele quer. Então não tem como nós colocarmos regra ou colocar um cabresto no Espírito Santo. Então ele é poderoso, ele é soberano, né? Ele é soberano. E nós precisamos de entender isso. E por último, está aqui, ó, ele é poderoso, Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, isto aqui é maravilhoso. Esse texto é maravilhoso. Agora, esse poder aqui é dunamis. E essa palavra dunamis, ela tem uma raiz com 3 palavras. Olha que coisa maravilhosa. Primeira, dinamite. O que uma dinamite produz? Simples. Implosão e explosão. Isso é o que produz uma dinamite. Você vê um prédio de 50, 60 andares sendo implodido em frações de segundo. E para construir um prédio desse, gasta anos, dependendo do recurso financeiro. Então, olha que poder. Dinamite, ele tem esse poder. As nossas palavras são poderosas. E quando mudamos o que dizemos, começamos a mudar a nossa vida. Então, por isso você não pode esquecer jamais disso. Quanto que a sua palavra é poderosa. Quando você fala, eu não presto, eu não tenho sorte, eu não dou sorte, eu não dou certo em nada, minha vida é um fracasso, você simplesmente está pegando essas palavras, ajustando na sua vida e vivendo isso. Porque palavras são sementes, elas reproduzem conforme a sua espécie. Então você precisa aprender a mudar a sua linguagem, sua forma de pensar, a sua forma de agir e falar. Certo? Então, isto para nós é fundamental. É fundamental. Uma afirmação, certo? Ela tem um poder extraordinário. Uma dúvida também tem um poder extraordinário. Então, você precisa aprender como lidar com isso. Porque se você tem o Espírito Santo, essa dinamite dentro de você, você é capaz de mudar as circunstâncias. Você é capaz de mudar o seu mundo exterior. Mas como é que eu mudo o meu mundo exterior? Quando, na verdade, o meu mundo exterior está implodido. Horrível. O resultado do meu mundo exterior é reflexo do meu mundo interior. A vida não presta. O mundo não tem jeito.
certo? Fulano não tem jeito, ciclano não tem jeito. Isso tudo é resultado do seu mundo interior. Porque quando o seu mundo interior é diferente, tem esse dunamis, você consegue entender como é que funciona a vida e o mundo, o seu mundo exterior vai ser refletido de forma diferente. Por que não tem jeito? Tem jeito sim, ora. Tudo tem jeito, irmãos. Até para a morte tem jeito. Por quê? Porque nós temos um Deus que ressuscita mortos. Acabou. Eu me lembro uma vez, irmãos, nós estávamos brincando de bola, um tempo atrás, alguns anos atrás, com o pessoal aqui da nossa igreja. Nós fomos brincar com o pessoal de uma outra igreja. E naquela época, quem estava jogando no gol para nós era o Benito, o pastor Benito, que é conhecido da maioria de vocês aqui. Ele cuidou dos nossos adolescentes aqui. Você lembra muito bem dele, né, Hildes? Um excelente goleiro. Ele foi jogador profissional. Muito bom goleiro. E nós estávamos brincando ali no João Rosa, indo para Vila Pedroso. Não sei se alguém de vocês, o Éder, estava lá conosco. O Éder sempre estava brincando com a gente. Nós fomos brincar contra um time. Beleza. Num determinado momento, eu estava atrás, na zaga, e nós sofremos um ataque, um contra-ataque, e um cara jogou a bola no rumo do gol. E um cara bem grande também, forte, do tamanho do Benito, que o Benito era grandão e forte, foi na bola. Quando o Benito foi na bola, para pegar a bola, ele era muito bom, o camarada, sem uma jogada normal, natural, ele foi chutar a bola, e o joelho desse cara pegou aqui, ó, na cabeça desse lado aqui do Benito, na fonte. O Benito montuou na hora, desmaiou. Acabou, desligou o cara. Na época o pastor Luiz estava com a gente aqui, e eu fiquei olhando aquela cena, sem saber o que fazer. Mas, assim, tudo em frações de segundo, sua cabeça gira muito. Imediatamente, eu senti direção de Deus, de expulsar espírito de morte nele. Eu repreendi: espírito de morte, sai dele agora. Espírito de morte, sai do Benito agora, em nome de Jesus. Ele deu uma mexida. No que ele mexeu, juntou lá uns 6 homens para pegá-lo, e nós colocamos dentro do carro. Eu liguei, na época, o doutor João Marcelo, ele falou assim: traz aqui para o Hospital das Clínicas. Nós levamos o Benito, só eu e o Luiz. Levamos o Benito lá para o Hospital das Clínicas, fez tomografia, fez tudo quanto é tipo de exame. Beleza. Resultado: nada, absolutamente nada. Na volta, quando nós fomos levá-lo para casa, ele falou para mim, ele falou assim: pastor João, você não tem noção. Na hora que você orou, eu estava mais ou menos, talvez uns 30, 40 metros de altura. Eu subia e olhava para baixo e via meu corpo estendido. E você orando por mim. No que você orava e repreendia o espírito de morte, eu voltei. Eu fui voltando devagarzinho. E voltei para o meu corpo novamente. O cara tinha morrido. Numa pancada, assim, do nada, aleatório. Mas na hora, o Espírito Santo me deu direção. O que fazer e como orar. Certo? Essas coisas é o Espírito Santo que faz. E ele faz isso em todas as áreas da sua vida. No relacionamento familiar, no relacionamento com o seu cônjuge, com você, mãe, pai, com filho, com filha. Porque tem coisas, irmãos, que a gente não sabe o que fazer, não. Com filho, não. Com família, não. Você não sabe como fazer. Vocês que estão aqui, que mexem com negócios, uma decisão que precisa ser tomada, às vezes você não sabe o que fazer. Né? Às vezes você não tem noção o que fazer. Uma decisão que precisa ser tomada numa venda de um negócio, na compra de um negócio, para fechar um contrato ou não fechar um contrato. Você consegue perceber que não é apenas tino para o negócio,
Não é apenas a sua habilidade que vai fazer você prosperar. Porque a Bíblia diz que há certas coisas que parecem boas, mas no final é treva, é problema. Então, essa relação que eu e você, nós, precisamos criar com o Espírito Santo, ela é fundamental para nós. Fundamental. Porque são negócios e mais negócios que são perdidos todos os dias. São famílias e mais famílias que são perdidas todos os dias. São filhos com problemas que às vezes nós não temos noção o que fazer. Porque às vezes o nosso filho, nossa filha está passando por um problema que ele nunca vai falar a verdade. Em via de regra, filho não fala a verdade, ou toda a verdade para pai e mãe. E às vezes eles escondem coisas, sobretudo se for de ordem moral. Incrível, menino, criança, que tem algum tipo de problema na área da moralidade sexual, olha, o Satanás, ele age de forma tão terrível, que ele intimida o seu filho de falar a verdade, ou sua filha. É um negócio maligno, irmãos. É uma ação satânica tão grande, que trava a criança. Aí é onde entra o quê? Mamãe e papai, com discernimento de espíritos, está no plural, para que você saiba como olhar para a criança e fazer uma análise. Né? Normalmente, as mamães são mais espertas nisso, elas já fazem a leitura rápido. O pai é meio songa, né? Mas a mãe é mais, né? Porque está mais próximo do filho. Está mais próximo do filho. Eu me lembro que quando nós éramos solteiros na minha casa, a minha mãe dizia o seguinte: eu conheço todos vocês, quando entram aqui em casa, pelo pisar de vocês, e sei quando estão bem e quando não estão. Isso é coisa de mãe. Mãe consegue ter uma percepção além do normal. Se essa percepção ainda é aguçada com o Espírito Santo, irmãos, dá ruim para o menino. Não tem jeito do menino mentir, não. Ah, já era. Está mentindo. Aí o menino gagueja. Então, isso para nós é importante. Então, por isso que as nossas palavras são poderosas. Quando você vê um filho fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor, envolvido com o mundo, você tem que saber como orar. Qual a oração que você tem que fazer? Não é regra, irmãos, que cada um é cada um. Impressionante. Por isso que o Espírito Santo precisa dar a mim e a você direção, o que fazer. Igreja. Por exemplo, uma igreja aqui, a forma como, se eu estou aqui hoje na Vila Nova, se por acaso eu sair de Vila Nova, eu ir para outro local, você acredita que é diferente? Porque o mundo, certo, é dividido em regiões, não só espiritual da maldade, da bondade, como da maldade. Existem demônios territoriais. Se você não saber como lidar com isso, você tem problemas. Por isso que muitos pastores fracassam quando mudam de igreja, mudam de cidade, mudam de estado, mudam de país. Porque eles não conseguem ter essa percepção. Eles acham que a graça ou a unção da qual está nesse lugar é a mesma que sai daqui para outro lugar. Tem nada a ver. Nada a ver. Se você não tiver um discernimento espiritual capaz de entender isso, você se enrola. Por isso que as pessoas fracassam. Certo? Emprego. Você sai do emprego e vai para o outro, você tem que ter discernimento. Como fazer, como agir, como orar. Senão você vai ter problema. Certo? Outra coisa, outra raiz dessa palavra, dunamis, dinâmica. Falta de movimento e força, lei da inércia, lei da ação e da reação. Ação
e reação é composta de forças da mesma natureza. Olha aqui para vocês verem. O Espírito que cura, você cura. Ele opera milagres, você opera milagres. Você vai fazer exatamente aquilo que o Espírito faz. Por causa dessa dinâmica, dessa ação e reação. O Espírito Santo que sara, se ele está em você, você é usado para sarar. O Espírito Santo que tem visão e discernimento das coisas, vai dar a mim e vai dar a você. E por que às vezes nós perdemos discernimento? Por que às vezes nós perdemos bênçãos e mais bênçãos, irmãos? Sabe por quê? Porque nós perdemos essa capacidade de discernimento. Sabia? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso acontece muito, sabe em quê? Em casamentos, em relacionamentos. Se você, cônjuge, não entender como funciona isso, você corre de perder o seu cônjuge. Porque você não vai saber como tratar de forma correta. Tem homem vagabundo? Está cheio. Mas tem homem decente. E que eu canso de ver mulheres jogando fora. E tem uma fila de 1 quilômetro esperando você fazer isso. Melhor, nem às vezes espera. Já ataca logo. Então você, que tem entendimento disso, fica ligado. Eu estou falando isso para vocês porque eu acompanho isso direto. Eu trato com casais há mais de 30 anos, eu sei. Quantas mulheres, quantas mulheres que eu vi, que zombaram do vaso, perdeu o vaso, e agora está aí com um monte de tijolo, de barro ruim. E vice-versa. Às vezes o cara está com uma mulher extraordinária, fica dando bobeira. Vai aparecer uma filisteia, que a primeira coisa que ela vai te dar, um par de chifre extraordinário, daqueles de carneiro, que faz até assim, ó, para não crescer muito, para não chamar muita atenção, faz assim, ó, enrola. Por quê? Porque o cara não vigiou, ora. Não vigiou. Né? Então, você, irmã, que tem marido crente, que é fiel a Deus, não fica nessa conversa, não. Ele é crente, ele sabe, se ele pecar, Deus vai pesar a mão. Vai nessa para a irmã ver. Vai nessa. Você que não cumpre o dever de casa direitinho para você ver, não. Faz a coisa certa, olha. Age de forma correta. Tenha discernimento. Certo? Sobretudo porque a espécie está em extinção. É ou não é? Tá, ora. Eu ando, irmãos, eu converso com gente. Eu fico indignado como é que o trem está feio aí, ó. Hoje mesmo eu estava em um determinado lugar, tinha um vaso, um cara na minha frente, mas eu falei, gente, se eu tivesse um corpo desse tamanho aí, eu era o popstar dessa cidade. Cabelo do cara, top das galáxias, uma massa muscular top. O cara não tinha uma barriguinha. Inteiro, tudo detalhadinho. Qual tanquinho, daqueles tanquinhos antigos, tudo definidinho. Não é essas máquinas de lavar Brastemp enorme, não. Eu estou lá, né, filmando o varão. Quando é fé, alguém deu uma cutucada nele. Senhor. Aí eu fiquei angustiado. Aí eu olhei para a minha barriga, olhei para a minha cabeça. Glória a Deus, Senhor. Aí eu profetizei para mim. Eis que te digo, João, tu és tremendo. Aleluia. Aí eu falei, esse vaguinho é top das galáxias, redondinho, igual, mas o cara é tremendo. E aí, como é que faz? Complicado, né?
Outra raiz dessa palavra, dunamis, dínamo, certo? A teoria do dínamo produz um campo magnético, trabalha nessas duas perspectivas. Sabe qual é? Você pode dizer comigo, direção e poder. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Por que nós temos no seio da igreja muita gente perdida, irmãos, que não sabe o que faz? Porque não tem dínamo, não tem o Espírito Santo. Você vive de qualquer jeito, anda de qualquer jeito, você apenas frequenta uma igreja, talvez tenha o seu nome como membro dessa igreja, mas não consegue gestar o Espírito Santo nessa perspectiva de dínamo sobre você, porque você não tem direção, não tem autoridade. Sabia? Irmãos, a questão nunca foi velocidade. Nunca foi. A questão chama-se direção. Direção. Totalmente diferente. E o dínamo gera isso. Por exemplo, vagões em cima do trilho têm um grande valor devido às cargas. Tem um destino, mesmo uma rota a seguir, contudo, não podem chegar a parte alguma sozinhos. Precisa ser enganchados em uma locomotiva. O que adianta você ter, você já viu aqueles vagões, aqueles vagões da Vale, quilômetros e quilômetros de vagões, cheinho de minérios, uma fortuna. Mas o que adianta aqueles vagões lotados de minério, se eles não têm uma locomotiva? Resolve o quê? Nada. Não sai do lugar. O que adianta você, com todo conhecimento, com toda capacidade, com tudo que já foi investido em você, se você não tiver o Espírito Santo sobre você? Não resolve nada, irmãos. Você acredita? O tempo vai passar na sua vida e você simplesmente vai fazer parte de uma história sem nenhuma relevância. Nenhuma relevância. Deus nos chama para sermos relevantes. Deus nos chamou para essa era, para esse tempo, para esse momento, para um propósito. Eu preciso saber qual o propósito para o qual Deus me chamou. Não é simplesmente o fato de eu vir a essa igreja, sentar nessa cadeira, ir e vir e pronto, acabou. Não, há um propósito para o qual Deus te chamou. E se você não entender isso, o tempo vai passar. E você vai se perder. Como nós estamos vendo aí acontecer. Nós temos uma igreja hoje, fora das quatro paredes, muito maior do que essa igreja aqui. E qual é essa igreja? É uma igreja de pessoas crentes completamente desalinhadas, fora do propósito para o qual Deus os chamou. É uma igreja que está fora do caminho, está no descaminho, completamente no descaminho. Pessoas às quais Satanás, de uma forma sutil, as prendeu, as aprisionou. Então, elas não conseguem reagir mais. Elas não conseguem gestar os planos de Deus. E se você não consegue fazer com que os planos de Deus sejam exercidos na sua vida, daqui a pouco você vai para essa turma, você vai para esse lado. Quem são essas pessoas? Essas pessoas vão se tornar os mornos, né? Aqueles que não vão fazer diferença nenhuma, aqueles que tanto faz. Aquilo que nós estamos ouvindo aí muito no Brasil. Qual o problema no Brasil? Simples, são os isentões. Quem são os isentões? Aqueles que tanto faz como tanto fez. Só que as pessoas não conseguem entender isso. As pessoas estão preocupadas com coisas que não são tão importantes, irmãos.
As pessoas estão preocupadas a cada dia acumular recursos, acumular riquezas, só que isso tudo que você conseguir juntar e acumular, sem liberdade, vai resolver o quê? Perde a liberdade. Passa um dia na prisão. Você vai entender que não existe nada mais precioso do que a liberdade. Aleluia. Como é que eu corro risco de perder tudo isso? Sendo um isentão. Não gestando os planos de Deus na minha vida. Deus te chamou para quê? Qual o propósito pelo qual Deus te chamou? Você está perdido? Não, eu só quero ir à igreja e pronto, acabou. Irmãos, não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso. Não foi para isso. Você foi chamado, você foi separado para ser obreiro? Eu te pergunto, grava o que eu vou te dizer. Porque se você esquecer, lá no juízo, no dia do juízo, se você esquecer, vai ter um videotape lá que vai mostrar para você o que eu falei hoje para você. Certo? Grava isso. Você foi chamado para quê? Por que você não floresceu? Por que você não produziu? Por que você não deu fruto? Você poderá ter 1000 desculpas, mas nenhuma delas vai fazer diferença. Nenhuma delas. Porque o Espírito Santo está aqui hoje para dizer: acorda. Ei, acorda. Você é um evangelista? Então cadê as almas que estão aí para serem ganhas por você? Você é um intercessor? Por que as suas orações não estão acontecendo? Você é um diácono da igreja? Por que de repente nós temos que repetir várias vezes nas mesmas pessoas? Porque as pessoas que são escaladas não vêm. Não vêm. Você é um pastor, pastora, presbítero dessa igreja? Você tem que fazer a diferença. Você não pode se dar o luxo de vir aqui o dia apenas que você acha que deve vir. Não, você tem que se colocar à disposição. O reino de Deus precisa de você. Embora não depende de você. Deus não depende de mim. Deus não depende de você. Deus conta comigo e Deus conta com você. Porém, Deus está dando chance. Deus está dando oportunidade para você se colocar à disposição e fazer alguma coisa. E finalizando, o problema nosso não é enquanto Deus está falando, hein? Grava isto. Nunca foi isso. O problema não é enquanto Deus está chamando nossa atenção. O problema vai ser quando Deus se calar. Aí sim. Aí sim. O problema de Saul não foi as orientações, as duras que Samuel deu nele. Nunca foi. O problema de Saul, sabe quando foi? Quando Deus falou para Samuel: esqueça Saul. Eu virei as costas para Saul. Sabe onde é que Saul foi parar? Num centro de macumba. Para chamar Samuel para falar com ele. Deus não falava com ele. Deus virou as costas para ele. Então o problema não é enquanto Deus está falando. Manda um recado hoje, manda um recado amanhã. Você vem no culto, você ouve uma palavra. Não é para mim, é para fulano, é para Beltrano. Não, é para você. Certo? É para você que precisa de fazer alguma coisa. É para você que precisa ajustar a sua vida. Você pode vir à igreja e pode trazer mais alguém. Por que não traz? Existem as atividades que nós temos aqui na nossa igreja. Por que você não participa? Como precisa você participar? Não sou eu que você tem que preocupar. E eu não tenho poder nenhum para mandar ninguém para o céu. Pior para o inferno. Graças a Deus por isso. Porque senão, tinha mandado muita gente para o inferno.
Não tem esse poder, não tem essa autoridade. E nem homem nenhum tem. Ah, pastor, fulano disse que nada vai dar certo na minha vida. Conversa fiada, varão, vigia. Se você está em Cristo, já era. Ninguém tem poder para tocar em você. E Jesus disse, você está preocupado com o homem que pode apenas tirar a sua vida? Só isso? Não, você tem que preocupar comigo, que não só posso tirar a sua vida, como posso lançar a sua alma no inferno. Homem nenhum pode mandar você para o inferno, nenhum. Pode até tirar a sua vida física, mas mandar você para o inferno, só Ele pode. Só Ele pode, e graças a Deus.